Você deve imaginar que uma pedra preciosa, ou melhor, uma pedra de valor encontrada na natureza deve ser algo lindo e maravilhoso. Se você acompanha nosso canal, já deve saber que nem sempre as pedras valiosas se apresentam extremamente lindas e perfeitas na natureza. Porém, hoje quero te mostrar algo diferente. Quero mostrar pedras que são literalmente feias e sem nenhum aspecto bonito, e mesmo assim são consideradas pedras de valor. Imagina só, acho que muitas das pedras que vou te mostrar hoje você facilmente jogaria fora sem perceber que na verdade tinha em mãos algo valioso. Hoje eu vou te mostrar pedras feias que têm valor. Então seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Pedras e Achados. Eu sou o Jair Monteiro e te convido a conhecer agora quais são as pedras feias que existem na natureza e que têm valor. E é bem possível que você já tenha visto pelo menos alguma delas por aí e nem sequer tenha se dado conta que na verdade era uma pedra valiosa. Então desde já eu peço que se você gostar desse vídeo não esqueça de deixar o seu like e a sua inscrição neste canal. E se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo! Pois bem, dando início a nossas pedras feias, a primeira pedra que eu quero te apresentar são essas, as famosas pedras de raio, os famosos fulguritos. Essas pedras aqui literalmente se formam com o impacto de um raio na Terra, principalmente em regiões arenosas, e o calor do raio que derrete quase instantaneamente a sílica, formando quase que de imediato uma pedra, que tem a forma do raio ao atingir o solo. Por isso é comum que algumas dessas pedras fiquem com uma forma parecida com a raiz de uma árvore. Na verdade, essa forma estranha é a forma que o raio atravessou a Terra. É comum que essas pedras sejam um pouco frágeis e vitrificadas, se tiverem uma formação recente, ou seja, se acabaram de se formar com o impacto de algum raio. Mas essas pedras também podem ter sido formadas há milhares ou até milhões de anos atrás, ficando um pouco mais resistentes. Por isso também são chamados de raios fossilizados. O principal aspecto para identificar essas pedras é essas formas de tubo, geralmente meio ocas por dentro. Uma forma bem peculiar e diferente, às vezes inclusive bem estranhas. Essas são as formas de um fulgurito, e você tem mais chance de encontrar um deles em uma região arenosa, inclusive na praia. E sim, se você viu um lugar onde cai um raio, depois você pode procurar que certamente haverá uma pedra dessas enterradas ali. Essas pedras são vendidas principalmente para colecionadores e pessoas esotéricas. Pessoas que acreditam nas energias das pedras. Inclusive essa seria uma das pedras mais energéticas que existem por conta da sua formação muito peculiar. O valor de uma pedra como essa depende da sua forma e não existe um padrão definido, por ser uma pedra muito buscada principalmente no mercado exterior. Uma pedra mesmo pequena, com cerca de 10 centímetros, pode ser vendida por um valor próximo a R$100. Pedras maiores podem ter outros valores conforme o tamanho e conforme o formato que a pedra pode ter. Algumas pedras grandes são dignas de estar em um museu de história natural. Pedras maiores e grandes podem passar fácil dos R$1.000. A próxima pedra feia da lista que nós podemos considerar como uma pedra valiosa já não é tão fácil de identificar e nem de ser encontrada. Trata-se dos famosos diamantes carbonados. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar várias coisas fictícias e várias pessoas mostrando várias pedras escuras que nada tem a ver com um diamante carbonado verdadeiro. Diamantes carbonados existem, mas eles fogem um pouco à regra dos diamantes convencionais. O diamante carbonado pode ter várias formas diferentes. Ele é basicamente poroso e microcristalino. Além disso, os carbonados em geral são opacos e não atingiram um aspecto cristalino suficiente para serem lapidados. Por ela ser uma pedra microcristalina formada de vários pequenos diamantes juntos, ela é uma pedra que chega a superar a dureza de um diamante comum. O aspecto de um diamante carbonado é semelhante a um chumbo escuro, um cinza bem forte, com um aspecto levemente metálico em seu redor. Inclusive, se um diamante carbonado for lapidado, ele vai ficar parecendo um chumbo metalizado. Além disso, diamantes carbonados podem ser encontrados em regiões diferentes das regiões vulcânicas, já que eles são encontrados em regiões sedimentares, fazendo com que eles também sejam um mistério quanto à sua formação. Inclusive, muitos acreditam que, na verdade, eles vieram do espaço. O Brasil é um dos países com maior incidência de diamantes carbonados, junto com a África do Sul. E o valor do diamante carbonado vai depender muito do seu tamanho e se nele existe alguma qualidade possível para lapidação. Vale lembrar que o famoso diamante Enigma, leiloado em Dubai, era na verdade um diamante carbonado enorme, que alcançou o incrível valor de R$22 milhões. Caso você tenha uma pedra em mãos que desconfia que pode ser um diamante carbonado, eu sugiro que faça os testes. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns vídeos onde eu ensino a fazer o teste de densidade relativa, mas um outro teste que você também pode fazer é o teste com uma lixa d'água bem grossa.
Só um diamante verdadeiro vai resistir a uma lixa d'água bem grossa, sem soltar nenhum fragmento e sem soltar nenhum tipo de pó branco. Bem, uma outra pedra de nossa lista que pode ser considerado feia, mas tem valor. Inclusive pode ter um valor bem alto. São os tão buscados meteoritos. Muitas pessoas encontram vez ou outra uma pedra com um formato bem estranho e raras vezes elas se perguntam se não poderia na verdade se tratar de um meteorito. Meteorito é uma rocha que veio de alguma parte do espaço e que não se formou diretamente na Terra. Mesmo que todo o universo seja feito de quase a mesma coisa, existem alguns elementos nos meteoritos que não existem na Terra. Isso fascina os pesquisadores do assunto e fazem com que muitos deles desejem pagar um alto valor para ter um meteorito raro em mãos. Inclusive alguns têm alto valor científico. Você pode seguir os passos visuais primeiro para aprender a identificar um meteorito. Geralmente são pedras fora do padrão das outras pedras encontradas na região. Um meteorito basicamente é um pedaço de ferro que caiu do espaço, não uma rocha simples. Por ser um pedaço de metal, ele vai ser muito mais pesado do que as rochas mais comuns. E pode ter um aspecto como se fosse queimado ou chamuscado, mesmo que já esteja lá há muito tempo. Algumas características também são bem marcantes, como os famosos regmaglitos, que são um aspecto de amassado na pedra. Imagine que você tem um bloco de argila ainda mole e amassa ele todo com os dedos, e depois deixa endurecer. Esse é o aspecto dos regmaglitos, esse aspecto de amassado. Uma outra característica bem marcante de um meteorito são as linhas de fluxo, que parecem como uma cera que escorre da vela, mais espalhada pela pedra, como uma forma de rio ou como uma forma de ramificações de uma folha, por exemplo. Esses aspectos não existem em rochas da Terra, mas além desses dois aspectos, um meteorito vai ser fortemente atraído por um ímã. Se você tem uma rocha que passou nesses 3 testes, então sua rocha está pronta para o último teste de laboratório, para identificar a composição da rocha. O teste em laboratório que vai definir se de fato é meteorito e quão raro ele pode ser. Esse teste é feito em alguns laboratórios no Brasil, dentre eles está o Museu do Rio de Janeiro, no qual você pode enviar uma amostra gratuitamente para ser testada. E por hora é difícil falar quanto pode valer um meteorito, já que não existe um padrão. Existem vários tipos de meteoritos com diversos tipos de minerais agregados nele. O que vai definir o valor é o tamanho e também a raridade do meteorito. Digamos que ele pode valer entre 1.000 a 1 milhão de reais. E para finalizar nossa lista, agora mais uma pedra que pode passar despercebida facilmente pela maioria das pessoas, podendo ser considerada uma pedra feia, mas que também se trata de uma pedra valiosa. Eu estou falando dos geodos. Geodo é uma formação geralmente de cristal de quartzo, calcedônia e ágata. Geralmente podemos ter uma camada de ágata no exterior com uma camada de cristal no interior. Esse cristal pode ser transparente, amarelado ou também pode ser de ametista. Existem casos que têm mais ágatas e menos cristal no centro, então chamamos de geodo de ágata. A grande questão é que essas pedras, quando estão na natureza em estado bruto, parecem uma pedra comum, geralmente encontradas em córregos e em rios. Apenas quando são quebradas ou serradas que podem revelar a sua incrível beleza. Pedras pequenas e mais comuns podem ser vendidas por valores até relativamente baratos, entre 50 e 100 reais cada. O valor pode ser definido principalmente por conta do tamanho. Pedras maiores podem passar dos 1.000 a 2.000 reais, principalmente caso sejam formadas com geodos de ametista. Mas o geodo também pode ser de ágata, inclusive, a depender da cor, pode revelar uma pedra de alto valor também. Já mostramos aqui alguns geodos de ágatas mexicanas e chinesas, em que passavam fácil dos 5.000 reais uma única pedra, e havia casos em que uma única pedra passava dos 100.000 reais. E todas elas têm o mesmo aspecto por fora, parecem pedras totalmente comuns, mas quando a gente serra ou olha o seu interior, se revela uma verdadeira beleza. Bem, essas foram algumas das pedras que encontramos na natureza e podemos considerar pedras feias, e que na verdade são pedras valiosas. Existem ainda alguns outros minerais bem raros na natureza que também são feios, mas são valiosos por conta justamente da sua raridade. Nós falaremos dele em um outro vídeo. Mas eu espero que você tenha aprendido hoje que nem todo valor está na beleza, e que mesmo uma pedra feia pode se revelar uma pedra de valor e uma pedra muito linda. Isso nos ensina a olhar a natureza com uma outra forma. E a mensagem de hoje é que se mesmo uma pedra como essa na natureza pode ser feia e revelar grande beleza em seu interior, se transformando em uma pedra de alto valor, assim também é você. Não julgue a si mesmo nem os outros pela beleza exterior. Às vezes o valor está dentro. Às vezes o valor está em aspectos que não dá para ver apenas com nossos olhos. Então, obrigado pela companhia. Espero fortemente te encontrar no próximo vídeo. Valeu e até mais!